never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galera do sexto ano, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do capítulo 3 do nosso segundo momento. Gostaria de convidar vocês a abrirem os livros na página 122. Nós temos aqui os tipos e gêneros textuais. Tia, tipos e gêneros textuais não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Hoje nós vamos aprender cada um e saber as suas diferenças, certo? Vamos lá. Antes de começar a falar dos tipos e gêneros textuais, vamos conversar um pouco. Quando você vai à rua com o papai ou com a mamãe fazer as compras de casa, vocês levam um papel anotado do que precisam comprar, certo? Então, aquela lista de compras, ela é um gênero textual, certo? Quando vocês vão no hospital que estão doentinhos, que eu não quero, vocês recebem uma receita que vocês vão na farmácia comprar a medicação. Isso também é um gênero textual. Quando vocês inventam de fazer ou um bolo ou uma lasanha e vocês não sabem todos os ingredientes, vocês pegam uma receita. A receita também é um gênero textual. Quando vocês estudaram lá no primeiro capítulo as fábulas, segundo capítulo as parábolas, e estamos estudando aqui no terceiro as lendas, também são gêneros textuais, certo? Então os gêneros textuais, eles têm uma infinidade de textos. Agora os tipos textuais, eles têm a sua, vamos dizer assim, seu tamanho reduzido, certo? Tia, mas como que eu vou saber quais são os gêneros textuais e os tipos textuais? Vamos aprender já já, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui na página 122, onde nós temos tipos e gêneros textuais. Não é necessário nos aprofundarmos muito em estudos teóricos para percebermos que no nosso dia a dia estamos cercados de textos. Eles estão por toda parte, transmitindo informações, influenciando o nosso comportamento, repassando histórias, oferecendo produtos, expressando sentimentos e etc. Então vocês já sabem a vastidade, o tamanho, dos gêneros. Todo texto é um gênero textual. Então como que nós vamos saber? Nós vamos saber os tipos através das suas características. Jazinho, se agunei não. Vamos lá. Com um pouco mais de atenção, vemos agrupamentos. É aqui que eu estou? Não. Voltando. Com um pouco mais de atenção, vemos que agrupamos vários textos em torno de um nome, digamos, comum. Essa relação é fundamental para a nossa vida, seja na escola, seja em casa, seja na rua, seja no futuro. Vejamos, quando eu trabalhei o capítulo 1, as fábulas, vocês só estudaram dentro daquele capítulo as fábulas. E quais foram as características marcantes que vocês aprenderam, que se vocês pegarem um texto, uma fábula, vocês saberão identificar? Será que aprenderam certinho? Vamos lá. As características de uma fábula, quais são? Vamos aqui rotular. É um texto curto, professora. Também ele é um texto com poucos personagens, onde, professor, os personagens eles são animais humanizados. E sempre na fábula, no final da fábula, nós temos uma lição moral, um ensinamento. Então é fácil, é comum, entre uma vastidão de textos, eu saber quais são as fábulas. Porque precisam ter aquelas características para ser uma fábula, certo? A parábola, eu disse que ela era bem parecida, mas qual o diferencial? O diferencial
Pode até aparecer animais dentro da parábola, mas eles não falam, eles não agem como humanos, certo? Então, a diferença principal entre a parábola e a fábula são os personagens. Onde a parábola nós temos os personagens humanos, comuns, e nas fábulas nós temos os personagens animais humanizados, certo? Então, dá para eu identificar o que é uma parábola e o que é uma fábula. Então, se eu pegar um texto parábola, eu não posso dizer que ele é uma fábula. E da mesma forma, eu não posso pegar um texto que é uma fábula e colocar dentro das parábolas. Então, é o que vai diferenciar os tipos, certo? São suas características. Vamos lá. Refletindo um pouco sobre os textos que lemos neste capítulo, por exemplo, dissemos que as lágrimas de Potira e Oxóssi são textos classificados como lendas. Certo? Por que eles são lendas? Porque apresentaram características de um texto lenda, certo? Se ele tivesse apresentado características de uma fábula, eu não iria incluir dentro desse capítulo, e sim lá do capítulo 1, certo? Entenderam? Pois vamos lá. Como vimos, as lendas apresentam algumas características estáveis. Por exemplo, são textos que refletem a cultura de um povo. Vocês viram que as lágrimas de Potira era de uma tribo, e Oxóssi, uma lenda de origem africana. Apresentam personagens mágicos, como Oxóssi e Potira. Percebam aí os personagens mágicos. Potira, ao chorar, a contemplação de Tupã, transformou suas lágrimas em diamantes. E nós temos dentro de Oxóssi, ele, o guerreiro com uma única flecha, conseguiu matar o pássaro, porque a mãe fez uma oferenda ao pássaro, que abrisse o peito e recebesse essa flecha. Por isso que ele se tornou o herói. Vamos lá, mais à frente. Fazem parte do imaginário popular. Ao lermos um texto que apresenta essas características que eu acabei de falar, podemos dizer automaticamente que se trata de uma lenda. Assim, classificamos inúmeros textos como lendas. A história da caipora, do boto, da mula sem cabeça, do lobisomem, do negrinho do pastoreio, que a gente viu na aula de produção. Então, por quê? Porque eles transmitem, a história de um povo, eles têm personagens mágicos. Então, essas características fazem com que esses textos eles sejam lendas, certo? Então, cada um ele vai ter a sua, dentro da sua contagem, ele vai ter as características para vocês saberem os tipos que eles pertencem. Por isso que tipos e gêneros textuais eles são diferentes. Os gêneros são os textos, obviamente, e os tipos nós vamos ver mais à frente, certo? Vamos lá. Da mesma forma, quando nos deparamos com um texto cujo personagens são animais e que agem como seres humanos, para nos passar algum ensinamento, podemos dizer que estamos diante de uma fábula. Acabei de falar sobre essa questão das características, que só vai se enquadrar dentro da fábula se realmente ele existir as características de uma fábula. Se o texto for curto, se os personagens forem animais, humanizados, e no final da história se tem uma lição moral, um ensinamento. Então só vai ser uma fábula se ele apresenta essas características. Vamos mais à frente. Quando você passa pelas ruas e avenidas da sua cidade, principalmente nos sinais de trânsito, certamente encontra pessoas distribuindo panfletos. Da mesma forma que as lendas e as fábulas, os panfletos também têm suas características. Quais são? São distribuídos gratuitamente pelas ruas, trazem as ofertas de alguma loja, geralmente são impressos em pequenos papéis e etc. Então você está no centro, que na nossa cidade, como os sinais ainda não são não é uma cidade tão grande, quando você vai no centro, uma loja está com uma promoção. Então, para informar as pessoas que aquela loja está em promoção, elas te entregam um panfleto. Ou uma clínica de dente que está colocando o aparelho, porque ele vai entregar ao público e esse público vão procurar, vão retornar, Porque é o que eles estão procurando. Então, o panfleto ele tem vamos dizer assim, uma intenção de informar o leitor, certo? Aí nós temos aí para
encerrar. Esses nomes comuns, sob os quais reunimos uma infinidade de textos, são o que chamamos de gêneros textuais. Vamos lá só para terminarmos na página 123, no primeiro parágrafo. Cada gênero apresenta características específicas. Foi o que eu falei, as características, né, de cada um. Por essa razão, sabemos identificar facilmente vários gêneros. Uma lenda, uma fábula, um panfleto, uma lista de compras, uma receita de bolo, um outdoor, um recado, um e-mail, uma carta, uma notícia, um poema, um artigo de jornal, etc. Portanto, os gêneros são os textos. Então, ficou claro aqui para vocês que gênero textual são os textos que nós estamos rodeados dentro do nosso dia a dia, certo? Então, todo tipo de texto, na verdade, todos os textos que nós encontramos, eles são gêneros textuais. Na próxima aula, vocês já aprenderam aqui os gêneros textuais. Na próxima aula, nós vamos aprender os tipos de gêneros textuais, certo? Lembrando que gênero textual, eles têm uma infinidade, uma imensidão de textos. E os tipos, eles já têm sua lista bem afunilada, bem pequena, certo? No caso aqui de vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos textuais. É a nossa missão da próxima aula, compreender os tipos textuais, já que hoje nós aprendemos aqui os gêneros textuais, certo? Então não, vamos dizer assim, não confundam tipos e gêneros textuais. Gêneros, vocês já sabem, são textos. E os tipos nós vamos aprender na próxima aula, certo? Tchau, tchau. Bom que vocês façam a leitura também em casa para ficarem por dentro. E na próxima aula nós encerramos com os tipos textuais, certo? Bons estudos, uma boa aula. Tchau, tchau e até a próxima. Beijos!